Recentemente, a questão do Daniel Alves tomou bastante espaço nas redes sociais por conta da condenação, né, dele em relação àquele crime de estupro contra uma menina de 23 anos na Espanha. E o que ficou muito, ficou muito em evidência foi o aporte financeiro que o Neymar ofereceu para ele, né, lá no começo do processo, para defesa processual e para as custas, e para que a menina retirasse a denúncia, e o que ela não retirou, e o processo seguiu e agora saiu a condenação, mas esse valor foi utilizado para reduzir a pena do Daniel Alves. E aí, nas redes sociais, alguns colegas me vieram questionar a respeito, né, o porquê que eu sou contra esse apoio financeiro que o que o Neymar deu para um amigo. E aí me vem uma discussão muito importante, que é a questão dessa proteção, né, esse silêncio, essa broderagem existente entre os homens. Isso é um assunto muito sensível quando a gente fala sobre violência contra a mulher. Os grupos de WhatsApp, os grupos de homens, essa amizade, esse companheirismo que existe entre eles, ela é uma coisa a se questionar, porque os homens fazem um pacto de silêncio entre eles para que nenhum deles ali saia debatendo contra quem ofenda o corpo da mulher, contra quem demonstre atitudes sexistas e masculinistas, machistas. Porque os homens foram criados para se mostrarem viris, se mostrarem produtivos. Homens não podem mostrar fraqueza, homens não podem mostrar fragilidade. Se algum homem falar que faz os serviços de casa, que cozinha, ele já começa a ser chamado de pau-mandado, ele já começa a ser chamado de boiolinha. A masculinidade dele é colocada em questão tão logo ele reprima alguma atitude machista, tão logo ele se ofenda com uma postagem que coisifica o corpo da mulher. Enquanto isso, os homens vão compartilhando o que eles querem, eles vão se sentindo donos dos corpos das mulheres. E dentro desses grupos, eles não levantam as questões a respeito de consentimento, porque eles sempre entenderam que eles são donos dos corpos das mulheres. Eles fazem um recorte de modo que um simples não, às vezes não é um não. Às vezes a mulher está se fazendo difícil. Porque afinal aquela mulher, poxa, ela estava afim, eu estava conversando com ela se insinuou, ela dançou pra mim. Quer dizer, a mulher, qualquer gesto que ela faça significa um sim. E um não vale nada diante do resto do contexto. Então o homem não aceita o não, porque ele entendeu que em algum momento ela queria, e se ela queria, o corpo dela já pertence a ele. É difícil de engolir, mas isso na prática acontece de fato, né? Tanto que hoje em dia o gesto de você retirar a camisinha sem o consentimento da mulher é considerado como estupro, porque é uma demanda, né? Quem toma a decisão é a mulher, nesse caso o corpo é dela. E então essa dificuldade de se falar com os homens, né? Essa dificuldade que o homem tem de ser contra um macho alfa é um ponto muito importante para o movimento de mulheres, porque as mulheres reivindicam essa ajuda do homem, e é nesse ponto que os homens vão ajudar as mulheres a chamar a atenção para esses gestos machistas. É não silenciar, é não passar pano para os amigos. Quem quiser se aprofundar nesse tema sobre masculinidade tóxica, sobre esse gesto de passar pano, tem um vídeo da Valesca Zanella no YouTube que se chama Masculinidade Tóxica, Misoginia e Silêncio, a Casa dos Homens, em que ela fala sobre postagens de grupo de WhatsApp em que 6 homens foram enviando para ela os conteúdos e ela foi categorizando esses grupos. E também tem um podcast que chama chama Memo ao Contrário, que é homem.
E nesse podcast eles discutem questões de masculinidades, mais de uma perspectiva mais humana, uma perspectiva de que eles estão entendendo que a mulher está discutindo, está levando essa discussão à frente e o homem não. Que, da vulnerabilidade, da importância de falar sobre isso, da questão da saúde mental, né? Essa preocupação que os homens precisam ter também. E eu achei muito interessante porque a conversa deles parece que eles estão atravessando um portal. E em um determinado ponto, eu trago até o nome do podcast que eu ouvi foi O Caso Neymar e Passar Pano. Em algum ponto, um deles fala assim, mas por que a gente precisa ter esse amigo, né? Será que ele agrega alguma coisa pra mim? Se ele não entende o que eu tô falando pra ele, será que ele precisa ser meu amigo? E é esse ponto que eu ponho em discussão sobre esse gesto do Neymar de ter feito esse apoio financeiro. A gente tem que lembrar que o Neymar, ele teve um caso envolvendo consentimento, né? Que ficou abafado. Nem lembro direito o que deu esse caso, mas acho que ele foi absolvido, né? A menina retirou a queixa. Ou seja, o silêncio vigorou aí mais uma vez. E o Neymar, pra mim, quando ele dá esse dinheiro pro Daniel Alves, ele tá comprando o silêncio, né? Ele tá falando, olha, o meu silêncio pode, o meu dinheiro pode silenciar ela. Ela não vai destruir a carreira do meu amigo, porque a ideia dela é só destruir a carreira. Ela quer dinheiro, então nós vamos dar dinheiro pra ela e abafa essa história. Porque eu penso que se o homem é digno de caráter, né, se ele tem caráter, ele sabe que se o colega cometeu um crime de estupro, ele tem que pagar por isso. O que ele fez não é certo. Né? Da mesma forma como se ele tivesse matado alguém, ele cometeu um crime. Estupro é crime. O homem não é dono do corpo da mulher. Qualquer coisa que a mulher tenha feito, se ela falou não depois do que veio disso, é estupro. Então, o gesto de apoiar não é só amizade, é um ato simbólico. É o Neymar falando, eu posso calar. E aquela ideia de que é um homem mimado, que não sabe ouvir um não. Né? Ela não vai desonrar o meu colega. Né? Ela fica aqui mais uma vez, o homem vai ser poupado por não saber ouvir o não. Né? Então, o meu desespero nesse inconformismo dos homens, do gesto do Neymar, é justamente isso, porque os homens precisam aprender a quebrar esse silêncio. Eles não vão deixar de ser homens se eles pararem esse coleguinha e falar, cara, se toca, meu. Né? Você não é dono da mulher, você não pode falar o que quiser da mulher. Né? Porque o que eles estão produzindo é um machismo que tá levando eles para um buraco também. Porque eles também não estão discutindo saúde mental deles. Eles não estão mais sabendo lidar com mulheres. Então eu acho que meu recado é esse, tá dado. Essa é a minha opinião.